difícil ter outra dupla dessa mesmo. Para comemorar os 60 anos da Mamãe Globo, a transmissão de Flamengo e Corinthians vai começar bem mais cedo, anota aí para não perder nada. 3h10 da tarde, com bora pro jogo e a bola rolando às 4h. Conversar com o Edson Viana para contar pra gente como é que o Flamengo, vice-líder do Brasileirão, vem para esse jogaço aí, Edson. Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, a expectativa de um grande jogo no próximo domingo, vai ter show do Belo, quase 60 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada, uma transmissão especial da Globo aí no clima das comemorações dos 60 anos. O Flamengo treinou hoje de manhã aqui no CT do Ninho do Urubu e as atenções estavam voltadas principalmente para dois jogadores que vêm desfalcando o time por questões físicas. O Plata, que está se recuperando de um edema ósseo no joelho direito, e o Alexandro, que está se recuperando de um edema muscular na coxa esquerda. Os dois foram ao campo hoje de manhã, mas o Plata está um passo à frente na recuperação. Inclusive, existe a expectativa de que ele possa voltar a ser relacionado já nesse jogo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. E falando de Libertadores, a última rodada não foi muito boa para o Flamengo. Ontem o Central Córdoba venceu o Deportivo Táchira por 2-1. O Central Córdoba, com isso, assumiu a liderança do grupo. O Flamengo está em terceiro lugar. E a próxima rodada vai ter, inclusive, o Flamengo enfrentando fora de casa o Central Córdoba, um jogo que ganhou uma importância muito grande, o Flamengo se recuperar, buscar aí a classificação para a próxima fase. Lembrando que o Flamengo vem de 2 jogos sem vitória, contando aí Brasileiro e também a Libertadores, 2 empates em 0-0, então a defesa vem vindo bem, mas o ataque não está produzindo tanto, então o Flamengo buscando aí voltar a um bom momento. E eu volto com você, Escobar. Sem aparecer e basicamente copiando e colando, você consegue fazer um extra replicando notícias do Mengão. Quer saber como? Clica no link que eu deixei na descrição ou fixado nos comentários. Edson Viana, o repórter que não se engana. Um abraço pra você, querido. Sempre bom falar. Olha, aqui a galera fazendo reverência. Pra quem é esse negócio aí? Pro Pedro, né? Ele pode voltar a ser titular depois de 7 meses e meio. Abrem-se as cortinas para o ídolo. Pivô dele, domínio. Acho que é o ponto fundamental dele. Matador. A bola vem de qualquer jeito, ele ajeita da forma certa para fazer o gol. Iniciando a 6ª temporada no Flamengo, Pedro tem média de 1 gol a cada 2 partidas. Pedro, artilheiro do Flamengo! Mas não atua como titular desde setembro do ano passado. Coincidentemente, contra o Corinthians, também pelo Brasileirão. Nesse jogo ele fez um gol de pênalti na derrota por 2-1. Pedro! 3 dias depois, com a seleção, veio a grave lesão no joelho esquerdo. Aí ele fez falta, aí a torcida sentiu a falta dele. Mas a contusão que o afastou do time acabou, de certa forma, aproximando Pedro do coração da torcida. O Gabriel saiu, aí a torcida realmente viu ali, abraçou o Pedro. O Pedro era merecedor disso já há muito tempo, né? A nossa Homem Gol, a referência. 7 meses e meio depois, Pedro vive a expectativa de voltar a ser titular. Domingo, no Maracanã, o artilheiro Reverência pode estar em campo e na arquibancada. E em dobro. A torcida, que tem homenageado diferentes jogadores com bandeiras especiais, faz uma promessa. O Pedro assistindo ao Globo Esporte, podemos contar pra ele que vai ter uma bandeira do Pedro domingo, então? Pode, 2, pode falar pra ele. As 2, vamos? As 2 bandeiras. E carregá-las vai ser disputado, hein? Todo mundo quer ficar com elas porque geralmente são as que aparecem bastante na TV. Mas será que o Pedro vai ser titular mesmo? Não acho que o Flamengo precise, com tanta emergência, com tanta urgência, de pôr o Pedro já como titular. Se você for olhar assim no aspecto técnico, de fato quem está jogando ali não está jogando bem, não está rendendo. Então a primeira coisa é, o Pedro já pode jogar. Mas vale a pena sacrificar o Pedro já tão precocemente depois da recuperação dele, porque o Bruno Henrique não está bem ou eventualmente o Juninho não está bem? Entre os torcedores, o camisa 9 já é uma certeza faz tempo. O melhor centroavante do Brasil vai ajudar tanto o Flamengo quanto a seleção brasileira quando tiver 100% fisicamente. Tem um torcedor em campo, então a partir daí acho que ele passa a merecer essa homenagem. Pro goleador que saúda a galera, a retribuição em forma de arte e gratidão. Eita. Agora do rubro-negro carioca. Jufo está conosco nesse Sport Center. Fala, Jufo, tudo bem? Bom dia, bem-vindo. Bom dia não, boa tarde.
Boa tarde, Marcelo, quase ali na hora do almoço, todo mundo com fome aqui já na imprensa, no CT do Ninho do Urubu. Demorou um pouquinho, mas o Danilo falou com a gente e ele falou sobre essa pressão. Daqui a pouco a gente vai saber mais, ele vai aparecer aqui no Sport Center e vai falar sobre esse momento aqui do Flamengo, mas o Felipe Luiz segue nessa preparação para o duelo contra o Corinthians no final de semana. O Flamengo vive que um período de atenção, não é uma crise, mas um período de atenção, porque nos últimos 2 jogos o conhecido Flamengo ofensivo de Felipe Luiz não conseguiu marcar gols, foram 2 empates, um contra o Vasco e um contra a LDU na altitude, então um clima já de atenção, de mais foco no setor ofensivo para poder voltar a fazer gols e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem 2 dúvidas para essa partida, o Gonzalo Plata e o Alexandro treinaram só parte da atividade de hoje, a imprensa já nem estava mais no momento gravando, os 2 eles entraram já no meio da atividade junto com os outros jogadores e ainda são dúvida para essa partida contra o Corinthians. O Gonzalo Plata se recupera de um edema no joelho direito, ele está com dores ali naquela região, ele fez uma ressonância magnética, mas não deu nenhuma lesão, então ele vai sendo avaliado dia a dia para ver como está essa recuperação. Quando ele parar de sentir dores, ele vai estar à disposição do Felipe Luiz. Já o Alexandro está com um incômodo na coxa, desde do jogo contra o Vasco, e vem fazendo um trabalho separado também, deve ficar no banco de reservas para essa partida contra o Corinthians. O Danilo, então, vai chegar agora e vai falar sobre esse momento do Flamengo, o primeiro momento de pressão dele aqui no clube. Vamos ouvir o Danilo. Se eu quisesse viver sem pressão ou com pouca pressão, não teria escolhido vir para o Flamengo, certamente. O Flamengo tem que ser assim, tem que viver com pressão. E é uma pressão para que a gente possa ser líder do campeonato, para que a gente volte a ser primeiro. Então essa é uma pressão maravilhosa, é um privilégio, certamente. A sequência do ano passa sempre pelo jogo seguinte, né? O jogo seguinte é o jogo contra o Corinthians, no Maracanã. E a importância é a mesma importância de cada jogo, né? O que eu tenho falado aqui é que o nosso objetivo, o nosso foco, né? A nossa prioridade é sempre o jogo seguinte, independente da competição. Acho que é esse o pensamento que a gente tem que seguir trabalhando aqui dentro. Tá aí então um momento de pressão, Danilo muito acostumado, né? Já jogou pro Real Madrid, Juventus, um jogador muito rodado, seleção brasileira, então ele já tentando acalmar os ânimos da torcida, são 2 empates, mas o Flamengo segue se preparando para esse duelo contra o Corinthians. O Pedro atuou por 37 minutos contra a LDU, vem dando passo a passo naquela programação para a volta da lesão no joelho, né? E contra o Corinthians é esperado que ele atue por 45, mas não como titular, vindo do banco de reservas, então o Pedro podendo aumentar ainda mais a minutagem para essa partida. É isso, Marcela, tá começando a chover aqui, então eu tenho que já devolver, tá todo mundo já correndo pro teto assim para se esconder da chuva, porque no Rio de Janeiro nessa sexta-feira não tem sol. É um clima bem londrino mesmo, bem cinza, Marcela. Ai, gosto do londrino, acho chiquérrimo, viu, Jufa? Londrino pra ir, londrino pra cá.